Boa noite a todos. Com muita satisfação, dou boas-vindas para o segundo dia do terceiro Metabólica. Falar que ontem foi uma noite maravilhosa, muitos acessos, muita participação, excelentes palestras. E tenho certeza que hoje também será assim. Imediatamente eu quero passar a palavra para a doutora Larissa Pimentel, que vai fazer a moderação da palestra do doutor Yuri Galeno. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Agradecer primeiro o convite, de estar participando aqui do terceiro Metabólica, dizer que é excelente essa oportunidade para a gente discutir aí, junto com os colegas da endocrinologia e da cardiologia, temas tão relevantes, e importantes aí para o nosso conhecimento. Queria convidar o colega endocrinologista Yuri Galeno, que é membro do Departamento de Esportes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Boa noite, Yuri, tudo bem? Tudo bom, Larissa? Obrigado a você, obrigado, doutor Spinelli, pelo convite. Prazer poder participar. Yuri vai ministrar para a gente aí uma discussão sobre suplementos, indicações precisas na sarcopenia, e o uso do hidroxibeta-metilbutirato aí na sarcopenia. Acho que vai ser muito interessante, porque é um tema muito relevante para a gente na prática clínica, principalmente quanto aí o diagnóstico da sarcopenia e o uso dessa suplementação que a gente precisa hoje ter manejo aí na nossa prática, Yuri? Então é com você. Obrigado, Larissa, obrigado aos colegas. Meus amigos, vocês já pararam para pensar como serão os seus últimos 10 anos de vida? Então, se você deseja ter uma vida mais longa e mais saudável, e se você deseja aprender sobre o estado da arte no diagnóstico e no tratamento da sarcopenia, essa aula é para você. Meu nome é Yuri Galeno, eu sou médico endocrinologista e eu vou falar sobre suplementos, indicações precisas na sarcopenia e o hidroximetilbutirato. Meus amigos, qual é a intervenção que promove o maior aumento na expectativa de vida de um ser humano a partir dos 60 anos? Talvez vocês digam que é uma boa alimentação, ou a prática da atividade física, ou até vacinas que estão muito na moda por causa da pandemia, mas a resposta é nenhuma das anteriores. Poxa, então qual será a intervenção que mais aumenta a vida de um ser humano a partir dos 60 anos? Como a doutora Susan Pinker mostrou nessa brilhante palestra do TED Talks, a genética é responsável em parte pelo aumento de longevidade de um ser humano, porém, o estilo de vida em geral é muito mais importante do que a carga genética. Isso é o que a gente chama de medicina do estilo de vida. Uma boa nutrição, exercício físico, abolir o fumo e diminuir o consumo de álcool, o controle do estresse, o sono e os relacionamentos saudáveis são os maiores responsáveis pelo aumento da longevidade de um ser humano. Porém, eu perguntei no início da aula qual era a número 1, qual era a intervenção mais importante e, para surpresa talvez de alguns, a intervenção mais importante sejam os relacionamentos saudáveis, isso mesmo. Como a doutora Susan Pinker mostrou nessa palestra do TED Talks, relacionamentos saudáveis ganham para respirar puro, controlar a hipertensão, perder peso, fazer reabilitação cardiopulmonar e exercício, vacina de gripe, parar de beber, parar de fumar. Ou seja, são as intervenções que mais aumentam a vida de uma pessoa a partir dos 60 anos. A integração dessa pessoa com os demais indivíduos da sociedade e os seus relacionamentos próximos. Muito bem. Então, meus amigos, da mesma forma que a gente poupa dinheiro na juventude para poder gastar lá na frente na nossa aposentadoria, justamente porque a nossa capacidade laboral vai sendo perdida com o passar do tempo, nós precisamos também aprender o conceito da poupança de massa muscular e poupança de massa óssea, pelo mesmo motivo, porque com o passar do tempo, a nossa capacidade de síntese proteica e muscular vai diminuindo. Então, o pico de massa óssea e massa muscular ele é atingido por volta dos 35, 40 anos, e a partir daí todos nós vamos ter um declínio gradual da massa óssea e da massa muscular.
E se você não atinge esse pico de massa óssea, é muito mais fácil você chegar num nível crítico na velhice, que vai ocasionar doenças, que vai ocasionar aumento de morbimortalidade. O músculo é como uma espécie de passaporte para uma velhice mais saudável. O osso, ele tem uma propriedade que se coaduna, que se complementa ali com a massa muscular, que é chamada de piezoeletricidade. O que é isso? Os nossos ossos, eles precisam de carga. A carga direciona uma espécie de fluxo, a carga que eu falo, o peso, né? Direciona as cargas elétricas, de modo que aquilo vai fazer o recrutamento da síntese de massa óssea. Faz todo sentido, porque se eu traciono o osso, eu estou querendo que ele fique mais forte. E isso é tão verdade que o desuso, como a gente viu no astronauta Scott Kelly, que é um dos recordistas mundiais aí de permanência no espaço, ele tem um irmão gêmeo chamado Mark Kelly, que também é astronauta, né? Bom, deve ser o orgulho dos pais aí, já pensou, o cara tem dois filhos astronautas. Hoje o orgulho dos pais é o filho ser youtuber, né? Aos sinais dos tempos, mas o Scott Kelly, só por ter passado mais dias que o Mark Kelly no espaço, uma análise mostrou que ele tinha uma perda de cerca de 5% de massa óssea e massa muscular em relação ao seu irmão gêmeo. Ou seja, a única linguagem que o músculo e que o osso entendem que ele precisa aumentar é o uso. Se você desusa o osso e o músculo, ele vai ser eliminado. O músculo e o osso são funcionários caros. Eles requerem muita coisa do organismo e, por contrapartida, o organismo só vai mantê-los empregados se eles estiverem sendo utilizados e forem úteis. Muito bem. Então, nós temos que dar nome aos bois. Sarcopenia é uma doença, e é uma doença classificada pelo CID, pelo Código Internacional de Doenças, M62.5, e é uma doença que não só mata, como aleija. Sarcopenia, ela é uma doença grave. Como vocês podem ver no estudo PURI, 2015, no Lancet, os pacientes que tinham menor força de preensão palmar, medida através do dinamômetro, eles tinham um aumento da incidência de infarto, de AVC, de câncer, de infecções respiratórias, internamento por infecção respiratória, de pneumonia, de quedas e de fratura. Ou seja, como a gente diz aqui no Nordeste, quando uma coisa é muito ruim, quando ela não mata, ela aleija. Sarcopenia tanto mata quanto aleija. É muito grave, nós precisamos dar nome aos bois e vocês precisam se convencer da importância tanto de tratar a sarcopenia como de diagnosticar a sarcopenia. Esse outro estudo mostrou que a velocidade de caminhada ela está diretamente relacionada também à morbimortalidade, ou seja, quanto menor a velocidade de caminhada, maior a incidência de doença coronariana, de hipertensão, de diabetes, de morte cardiovascular e de AVC. Muito bem, então sempre que vocês se depararem com idosos, com pacientes obesos e sedentários, pacientes diabéticos, pacientes que têm distúrbios alimentares e pacientes que têm doenças neurodegenerativas, vocês provavelmente estarão diante de pacientes sarcopênicos. Então, esses são o grupo de maior risco para você investigar, suspeitar, diagnosticar e tratar a sarcopenia. Sempre que estiver diante desses grupos, desconfie e vá atrás do algoritmo que eu vou ensinar a vocês agora, como é que vocês devem fazer para diagnosticar. A classificação da sarcopenia, ela é basicamente, ela é dividida em sarcopenia primária, seria aquele onde os pacientes desenvolvem na terceira idade, que tem duração de mais de 6 meses, a sarcopenia primária e crônica, e a sarcopenia secundária, pode ser secundária a doenças crônicas degenerativas, como infarto, como insuficiência cardíaca, doenças neurodegenerativas, e também ela pode ser aguda, no caso das pacientes com anorexia nervosa. E tem uma terceira classificação para a gente da endocrinologia extremamente interessante, que é a chamada obesidade sarcopênica, que se configura pela mistura de perda de massa óssea simultânea a excesso de tecido adiposo. Essa combinação de obesidade mais idade, ela resulta em processo inflamatório crônico, em resistência à insulina, que diga-se de passagem, é a principal alteração relacionada à obesidade sarcopênica, e essa soma insulina mais processo
resistência insulínica mais processo inflamatório crônico, é que vai ser a responsável direta pela perda de massa óssea, de massa muscular na obesidade sarcopênica. E como é que você dá o diagnóstico de obesidade sarcopênica? É bem simples, basta que você tenha uma densitometria óssea com análise de composição corporal, também conhecido como DXA ou DEXA, onde você vai analisar percentual de gordura e o índice de massa muscular dos apêndices, ou índice de Baumgartner, que no homem, se for menor que 7,26 quilos por metro quadrado de músculo, e na mulher, se for menor que 5,45 quilos por metro quadrado de músculo, associado a um aumento de massa muscular, um aumento de massa gordurosa, que no homem seria maior que 27%, e na mulher seria maior que 38%, então você está diante de um diagnóstico de obesidade sarcopênica. E qual é a importância da obesidade sarcopênica? Bem, o Ministério da Saúde adverte, fiz até essa brincadeira aí, obesidade sarcopênica aumenta de 2 a 3 vezes o risco de complicações em relação à sarcopenia e obesidade isoladas. Ou seja, quando o assunto é obesidade sarcopênica, 2 mais 2 é igual a 8, é igual a 12, você multiplica o risco dessas entidades isoladamente. Por isso a importância de vocês darem esse diagnóstico nos consultórios. Muito bem, agora que vocês já sabem suspeitar, já sabem desconfiar dos possíveis pacientes portadores de sarcopenia, como é que vocês vão fazer o diagnóstico desses pacientes? Bem, o diagnóstico ele tem basicamente 3 etapas. Você vai fazer ali os testes para verificar a força muscular, ou seja, a diminuição da força muscular, a diminuição da qualidade e da quantidade muscular, e, por último, a perda de performance. Como é que a gente faz isso na prática? Você pode fazer isso de forma extremamente simples no consultório, mandando o seu paciente subir no intervalo de 15 segundos, ele levanta e senta 5 vezes. Se ele demorar mais que 15 segundos para levantar e sentar 5 vezes, ele já foi reprovado no quesito força muscular, que é o primeiro para você fazer o rastreamento desses pacientes. Um teste super simples que você faz no consultório, basta que você esteja atento a esses pacientes para investigar. Outra forma seria o dinamômetro, mas aí você tem que comprar o dinamômetro e talvez tenha aí alguma dificuldade. O teste da cadeira é muito mais simples, muito mais execuível. A segunda maneira, uma vez diagnosticando a falta de força muscular, você parte para investigar a quantidade muscular através do DEXA, que a gente já falou, ou através da bioimpedância, aí você vai documentar o índice de Baumgartner, que eu já falei. E o terceiro ponto é você investigar a performance. Como é que você investiga a performance? Existem algumas formas, eu separei aqui o chamado Timed Up and Go, ou seja, o TUG Test. O que é que consiste o TUG Test? Aqui o paciente levanta da cadeira, dessa vez ele pode usar a mão, no teste da cadeira que eu mencionei anteriormente, ele não podia usar a mão, aqui ele pode usar a mão para levantar, e ele tem que percorrer uma distância de 3 metros, indo e voltando, em menos de 20 segundos. Ou seja, se ele percorrer essa distância em mais de 20 segundos, ele foi reprovado no teste da performance física. Então, está dado o diagnóstico de sarcopenia. Um algoritmo simples aqui para você padronizar o diagnóstico, você faz a suspeita clínica, já mencionei quais são os grupos de risco, avalia a força muscular com o teste da cadeira. Se o paciente for reprovado no teste da cadeira, ele tem provável sarcopenia, você documenta a sarcopenia com a densitometria, com o DEXA, você avalia a redução, documenta a redução de massa muscular, e você confirma o diagnóstico após o DEXA com um teste dinâmico como o TUG Test, Timed Up and Go. Aí você tem o diagnóstico fechado de sarcopenia. Muito bem, agora que você já sabe suspeitar e diagnosticar, como é que você faz para tratar a sarcopenia? Bem, você tem que recrutar a mTOR, não é o TOR dos Vingadores, a mTOR. A mTOR é a via comum de síntese proteica. Ela converge todos os estímulos anabólicos do nosso corpo, seja ele os esteroides anabolizantes, seja ele o IGF-1, a insulina, seja ele a transdução mecânica do exercício, e também existe uma quarta via que estimula diretamente a mTOR, que é o hidroximetilbutirato.
O hidroximetilbutirato é um derivado da leucina. Ele tem o poder de estimular diretamente a via da mTOR, aumentando assim a síntese proteica e potencializando todos esses estímulos que a gente já mencionou. Muito bem. Então, o HMB ele é a pílula dourada para o tratamento da sarcopenia, correto? Não, errado. Não existe pílula dourada para o tratamento da sarcopenia. O tratamento da sarcopenia ele é multifatorial, ele é multidisciplinar. O estado da arte no tratamento da sarcopenia seria a reunião de 4 pilares: o exercício de força, a musculação, o exercício resistido, associado a uma boa nutrição, associado aos chamados suplementos orais, nutricionais hiperproteicos, e, por último, o HMB, que compõe esses 4 pilares no tratamento da sarcopenia, que seria o estado da arte no tratamento da sarcopenia. Bem, segundo a Sociedade Internacional de Sarcopenia, Caquexia e Síndromes Construtivas, os suplementos hiperproteicos e hipercalóricos, eles são classe A de evidência no tratamento da sarcopenia. Os idosos, eles requerem mais consumo de proteína porque eles são mais incompetentes na absorção e na síntese proteica, um nível ligeiramente mais alto que nós daríamos para um jovem, nós temos que dar para um idoso, e o HMB, ele entra como categoria B, em termos de nível de evidência, no tratamento da sarcopenia no idoso. E quais são essas evidências? Eu trouxe aqui 6 artigos, que são o estado da arte, a revisão sobre sarcopenia, os artigos que eu considero mais importantes relacionados ao HMB. Mas antes disso, vou falar um pouquinho sobre bioquímica, para nossa alegria, como diz o meme, mas não vou me demorar muito também, até por causa do tempo. Mas rapidamente, para que vocês entendam um pouco o que é o hidroximetilbutirato. Ele é um derivado da leucina, 5% da leucina se transforma em HMB, que vai para o fígado, se transforma em cetoisocaproato, e o cetoisocaproato no citosol do fígado se transforma em HMB, e outra parte é derivado da mitocôndria, que vai sintetizar colesterol através da ação da HMG-CoA redutase. Muito bem. Só mais um pouquinho de bioquímica para a nossa alegria. O HMB, como eu já havia dito, ele tem o poder de estimular diretamente a via da mTOR, que é a via de síntese proteica comum, aumentando a síntese proteica e a formação de miofibrilas, e ele inibe um cara do mal, que é a via da ubictina. Ele consegue bloquear a via da ubictina, ou seja, a via da ubictina é uma via que degrada a proteína. Eu estimulo a síntese e eu bloqueio a degradação com o uso do HMB. Além disso, ele também age na HMG-CoA redutase, aumentando a síntese de colesterol, que serve de substrato para o sarcolema, para a membrana sarcoplasmática. Muito bem, rápida revisão aí de bioquímica. Vamos partir aqui para os artigos científicos e a proposta ergogênica, ou o que eu gosto de chamar de plausibilidade biológica do HMB. Ele tem uma ação anticatabólica, ele atenua o dano muscular induzido pelo exercício, melhora o desempenho aeróbico e a resistência à fadiga, diminui o tempo de recuperação muscular, aumenta a força e promove ganho de massa magra. E quais são os 6 artigos que eu havia mencionado? Eu trouxe 3 meta-análises e 3 ensaios clínicos randomizados. A primeira meta-análise de Wu e colaboradores mostrou claramente um ganho aqui de massa muscular com o uso do HMB, porém foi uma revisão pequena, com apenas poucos estudos, 147 participantes, mas uma prova de conceito mostrando o ganho de força, o ganho de massa muscular com o uso do HMB em idosos frágeis. Importante dizer isso. São idosos com mais de 65 anos, são idosos com limitações de mobilidade. É importante que se diga isso porque vai ter uma parte na aula que a gente vai voltar para esse conceito. A segunda meta-análise da doutora Ber, com a meta-análise mais robusta, 2.137 pacientes, cujos desfechos foram massa muscular, ganho de força e ganho de performance física. Foram 15 ensaios clínicos randomizados. Essa meta-análise mostrou claramente um aumento do ganho de massa muscular com o HMB e teve uma forte evidência para o ganho de força muscular também com o HMB. Porém, havia alguns vieses nos estudos analisados, alguns tinham HMB puro, outros tinham HMB associado a suplementos hipercalóricos e hiperproteicos, a duração dos tratamentos, o perfil dos pacientes, então havia uma certa heterogeneidade nessa meta-análise. Mas aqui, como eu disse para vocês, houve um claro ganho de massa muscular nos estudos
com o HMB, a meta-análise foi favorável ao HMB em relação ao ganho de massa muscular e ao ganho de força muscular. Muito bem. O terceiro estudo que eu trago para vocês é um estudo também importante nessa área da sarcopenia e da suplementação alimentar, o estudo NOURISH. O estudo NOURISH é um ensaio clínico randomizado com 652 pacientes, aqui idosos frágeis, maiores de 65 anos, malnutridos e portadores de doenças graves. Esses pacientes eram internados por insuficiência cardíaca, por infarto, por pneumonia, por DPOC, recebiam alta hospitalar e após a alta hospitalar, eles eram randomizados para receber um suplemento alimentar com essas características, hiperproteicos e hipercalóricos, associado a 1,5 gramas de HMB, que eles utilizavam 2 vezes por dia. E o grupo placebo utilizou um suplemento com apenas 12 gramas de carboidrato, 10 miligramas de vitamina C. Muito bem. O desfecho primário desse estudo foi morte após 90 dias ou readmissão hospitalar. Era um desfecho composto. E qual foi o resultado do estudo NOURISH? Bem, o estudo não teve significância estatística para o desfecho primário, era um desfecho composto, eram pacientes muito graves, eram pacientes que internavam, que reinternavam muito, e ambos os grupos tiveram uma taxa de reinternação semelhante, não houve diferença. Porém, houve uma diferença abissal em relação à mortalidade após 90 dias. O grupo que utilizou o suplemento teve uma sobrevida 51% maior do que o grupo que utilizou o placebo. Ou seja, a suplementação com o suplemento hiperproteico e hipercalórico mais o HMB proporcionou uma sobrevida de 51% maior no grupo intervenção. O quarto estudo que a gente trouxe aqui, também um ensaio clínico multicêntrico, duplo cego, randomizado. Esse aqui é uma briga de cachorro grande. O estudo NOURISH, ele avaliou o suplemento de alta qualidade com placebo. Nesse ensaio clínico randomizado, foram avaliados 2 suplementos de alta qualidade. Nesse estudo foram 330 pacientes, também com as mesmas características do estudo NOURISH, pacientes malnutridos, pacientes idosos, maiores de 65 anos, pacientes frágeis, que utilizaram suplementos de alta qualidade por 24 semanas, como eu estou mostrando aqui. O grupo controle utilizou um suplemento com 14 gramas de proteína e um pouco de vitamina D, e o grupo intervenção, esse que tem o Ezinho, utilizou 20 gramas de proteína, um pouco mais de vitamina D e HMB, 1,5 gramas, 2 vezes ao dia. Eles avaliaram o pico de força no torque isocinético na perna, a força de preensão palmar pelo hand grip e a velocidade de caminhada no início, após 90 dias e após 24 semanas. Eles também avaliaram a qualidade muscular pelo DEXA, e foi feita uma subanálise entre portadores de sarcopenia grave e portadores de sarcopenia moderada. No final das 24 semanas, o grupo com sarcopenia severa, ele teve melhora de todos os parâmetros de forma semelhante entre os 2 grupos, entre os 2 tipos de suplemento, o que é muito bom, né? Houve melhora dos parâmetros em ambos os grupos com o suplemento, porém, não houve superioridade do HMB nesses pacientes com sarcopenia severa após as 24 semanas. Porém, nessa subanálise, o subgrupo que tinha sarcopenia moderada, ele apresentou um aumento no pico de força no torque isocinético e uma melhora da qualidade muscular após 90 dias com o uso do suplemento que continha o HMB. Só que no final das 24 semanas, os resultados foram semelhantes nos grupos, com a tendência de superioridade ao grupo que utilizou a suplementação com HMB, mostrando que o HMB tem o poder sim de atuar diretamente na via da mTOR, estimulando a síntese proteica, e nos primeiros 90 dias houve um resultado semelhante ao do estudo NOURISH, houve uma superioridade dos pacientes que utilizaram o suplemento contendo HMB, como no estudo NOURISH, onde houve uma melhora da mortalidade na ordem de 51% nos primeiros 90 dias. Então, isso é um número significativo, e são grupos semelhantes, pacientes graves, pacientes idosos, sarcopênicos, maiores de 65 anos. Esse parece ser o grupo que mais se beneficia com o uso do HMB. Bem, aqui o resultado, como a gente falou, tanto na força do pico e torque isocinético na perna,
uma superioridade do suplemento que tinha o HMB, quanto na qualidade muscular, mas só nas primeiras 12 semanas, nos primeiros 90 dias. Bem, o quinto estudo é interessante porque ele tem um perfil um pouquinho diferente de pacientes. Também é uma meta-análise, com 12 ensaios clínicos randomizados, porém pacientes mais jovens, pacientes com 50 anos ou mais, e que fizeram exercício, que um componente diferente. Aqueles outros pacientes eram muito graves, eles não conseguiam fazer atividade física devido às comorbidades. Esse grupo conseguia fazer. E o que foi que aconteceu? Nessa meta-análise, como vocês podem ver, não houve significância estatística. O grupo que usou HMB exercício teve o mesmo resultado do grupo que usou apenas o exercício e o placebo. Não houve resultados efetivos, exatamente porque havia muita heterogeneidade em relação aos programas de atividade física, e dieta e exercício, eles são imbatíveis. Imbatíveis, eles são de longe a melhor estratégia para a sarcopenia. O estilo de vida que eu falei no começo da aula são as melhores estratégias disparado para a sarcopenia. Porém, idosos muito frágeis não conseguem aderir a programas de atividade física. A gravidade do quadro clínico impede eles de ter esse recurso fantástico que é a atividade física. Esse talvez fosse o grupo ideal para o uso do HMB, esses idosos frágeis. Muito bem, e para a gente fechar, outro estudo aqui, ensaio clínico multicêntrico, randomizado, com 107 pacientes, aqui idosos frágeis, maiores de 65 anos, que sofreram fratura de quadril e foram readmitidos para reabilitação após a correção da fratura. Bem, o grupo intervenção utilizou um suplemento parecido com o suplemento do estudo NOURISH, que a gente mencionou, de alta qualidade, com 1,5 gramas de HMB 2 vezes ao dia, e o grupo placebo fez apenas a dieta. O tempo médio da reabilitação foi 42 dias, e o grupo intervenção teve melhora da sarcopenia em relação à composição corporal, como a gente pode ver aqui na tabela. Não houve melhora da funcionalidade em relação ao hand grip, por exemplo. Não houve significância estatística na melhora da força de preensão palmar, porém, a massa magra melhorou, a massa magra pendicular melhorou, e a massa magra livre de gordura também melhorou nos pacientes que utilizaram o suplemento contendo HMB. Muito bem. Mensagens para levar para casa. Como vocês já estão em casa, então vocês continuam em casa aí com as mensagens. Essa eu aprendi com Juliana, nossa colega da endócrina. Sarcopenia mata, e mata muito. Como a gente diz aqui no Nordeste, quando uma coisa é muito ruim, quando ela não mata, ela aleija. Sarcopenia tanto mata quanto aleija. É uma questão, eu diria, de saúde pública. Nós temos que reconhecer esses pacientes que são grupo de risco, temos que diagnosticar e tratar precocemente essas populações. Eu já ensinei para vocês, não custa revisar aqui, são 4 etapas. Você primeiro tem a suspeita clínica, você avalia a força, pode utilizar o hand grip ou o teste da cadeira, você avalia a qualidade e quantidade muscular com o DEXA, e você avalia a performance com o TUG test, com o Timed Up and Go test. Dieta balanceada, exercícios de força, suplementos orais nutricionais hipercalóricos e hiperproteicos são a base da prevenção e do tratamento da sarcopenia. O HMB tem um papel importante na ativação da mTOR e da via de síntese proteica, e ele pode ser um recurso quando associado com esses outros 3 pilares, mostrando redução de mortalidade, mostrando ganho de força, ganho de massa muscular, quando você associa esses 4 pilares: dieta, exercício, suplementos hiperproteicos e HMB. E as populações que mais se beneficiam do uso do HMB são as populações mais frágeis, com limitação à prática de atividade física, como mencionamos nos slides anteriores. E se eu não tiver conseguido convencer você da importância de diagnosticar e tratar a sarcopenia, eu vou deixar esse videozinho do governo canadense terminar o serviço por mim. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease?
average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Muito bem, meus amigos, é isso aí. E vocês, como é que vocês pretendem passar os últimos 10 anos de vida? Vocês pretendem viver ou pretendem sobreviver? Muito obrigado. Yuri, excelente apresentação, parabéns aí, certo? Um alerta, né, para os nossos pacientes e para a gente também, né, que estilo de vida estamos escolhendo para nós, né, porque nós profissionais médicos, eu digo muito para os estudantes de medicina, escolham seu estilo de vida a partir da faculdade, né, que vai fazer a diferença aí para a sua longevidade. É excelente a revisão, principalmente do diagnóstico da sarcopenia, né, que às vezes passa despercebido, e principalmente esse alerta, né, no mundo hoje de modulação hormonal, que as pessoas acham que ganho de massa muscular precisa de suplementação hormonal, na verdade, né, quando na maioria das vezes não tem indicação, uma suplementação correta, né, o aporte nutricional ideal associado ao exercício físico necessário é que vão fazer a diferença na vida do paciente. É isso aí, a mensagem é essa. Isso. Obrigada pela participação. Eu recebi aqui a mensagem que a gente não tem tempo para as perguntas, vamos ter que encerrar porque o próximo colóquio já vai iniciar. Então, obrigada aí, agradeço a todos o convite, a todos a presença e continuem aí para continuar no Metabólica, terceiro Metabólica, que nós temos aí uma noite de excelentes apresentações e discussões. Boa noite a todos e obrigada.